Aí, a Alep deu uma sacaneada. Dá uma olhada nessa questão da FCC de 2014 e tenta ver qual a resposta. Chega na resposta que depois a gente vai discutir ela aqui. Essa questão é válida para discutir bastante. Cadê o Adalto para botar ele para dançar funk aqui, cara? Vocês viram o vídeo dele dançando funk? Claro. Procura no YouTube lá, Adalto Funk. Não sei se vai achar. Adalto e Sobral, né? A dupla. Pode? Essa questão é o exemplo de como a FCC é cheia de vacilão. Tá? Vocês vão ver. Olha só, ele fala aqui, te dá uma classe, né, boletim, com atributos e operações, não tem o quarto compartimento, beleza? Não tem as constraints ou responsabilidades. Aí ele fala que, de acordo com a classe acima, é correto afirmar o quê? Na letra A ele fala, a assinatura do método calcular média está incorreta, pois ele precisará receber as notas como parâmetro. Pessoal, a gente pode afirmar alguma coisa desse tipo aqui? Isso é código. O método é seu, você implementa ele como ele quiser. Ainda existe o seguinte conceito. O meu método é público, legal, mas ele está dentro da classe boletim. Você consegue que ele consegue acessar nota 1, nota 2 e nota 3 daqui de dentro? Consegue. Se ele está dentro da classe, ele consegue acessar, mesmo sendo privados os atributos. Todo mundo aqui dentro consegue acessar os atributos privados. Então, letra A está furada. Na letra B, ele fala o seguinte, o método retornar status, está aqui o retornar status. Qual a visibilidade dele, pessoal? Protegida. Logo, poderá ser acessado de classes que estão no mesmo pacote da classe boletim. Verdadeiro? Verdadeiro? Mas a UML, não. Na UML, não. Beleza? Na UML, o protegido é o quê? Quem que pode acessar se o cara for protegido? A classe e os filhos. No Java, eu posso também o pacote. Beleza? Nas linguagens de programação, eu também posso, dentro do pacote. Algumas linguagens de programação eu posso. Beleza? Nesse caso, a gente tem uma diferença aí de um ML para Java. Isso que eu falei para vocês para tomarem cuidado. Mas essa diferença não é bem conhecida em algumas bancas. Já deixo isso de dica para vocês, tá? No Java, eu posso a classe pai, as classes filhas, além das classes filhas, as classes que estão no pacote também podem acessar os atributos protegidos. No caso da UML, a gente só pode a classe pai e as filhas, beleza? O Java deixa mais. Bacana? Beleza. Então, na C, ele fala o seguinte, a implementação dos métodos está explícita, ou seja, é possível saber exatamente a operação que o método executará. Dá para saber exatamente o que o método vai fazer? A UML, a ideia dele é só te dizer o que tem. Ele não vai dizer como faz e o que faz exatamente. Então, a implementação do método não está explícita aqui. A implementação, quem vai implementar é o programador depois. O UML não trata de implementação, meus amigos. Então, furado também. Na letra D, ele fala, os métodos de classe são privados. São privados, pessoal? Não. São públicos e protegidos. Um é público, outro é protegido. Então, furada também. Ou seja, são acessados apenas a partir da própria classe. Também, tá? Até se fosse verdade, seria verdade, mas os métodos são público e protegido. E na E ele fala, os atributos da classe são públicos, verdadeiro? Não. Também não, são privados. Qual a resposta que você marca? Letra B de bola, né? Você marca, o gabarito é letra B de bola. É tipo isso. Teve um monte de gente que entrou com recurso contra essa questão. A menos pior. Eu já peço para você botar um asterisco se cair numa prova protegido falando a respeito de um ML, porque eles confundem um pouco esses conceitos às vezes, beleza? Cuidado com protegido e privado aí. Eu até trouxe para vocês a resposta da banca de um cara que tentou derrubar a questão. Olha o que o cara da FCC falou. Ele falou o seguinte, quando o candidato afirma que o ML não permite que os métodos protegidos sejam acessados por classes pertencentes ao mesmo pacote,
Mas somente por classes que têm uma relação de herança com a classe boletim, esquece que existem linguagens que fogem a essa regra. Que vacilão. Que fogem a essa regra. Logicamente que o ML é uma linguagem mais utilizada para modelar classes em um sistema O. E a sua eficiência é inquestionável, mas não se pode generalizar o que afirma o ML. Além disso, a questão está relacionada... Eu trouxe isso para vocês rirem mesmo. Além disso, a questão está relacionada ao tópico do edital que contém orientação a objeto, classes, objetos, métodos, herança, polimorfismo, interface, blá, blá, blá. Não ao ML. Como é que eu ia saber que o negócio estava falando de uma coisa e não de outra? Né? Nem sei se ele menciona. Realmente ele não menciona o ML aqui. Né? Ele não menciona o ML. Aí ele fala... E um universo com 5 alternativas de resposta, onde 4 estão incontestavelmente incorretas, independente da linguagem de programação, blá, 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 e de outros aspectos, espera-se que é uma alternativa correta para um universo de linguagem. Ele gosta da palavra universo. Né? Universo dentro do universo de alternativas apresentadas. Tá bom. Beleza. Então, só para vocês saberem... Qual é a pretensão que existe em alguns caras que estão lá na banca e o cara não aceita que ele está errado? É essa a realidade que a gente tem, é essa a realidade que a gente tem que conviver, infelizmente. Tá? Eu trouxe isso aqui só para você conhecer quem são os caras que estão do outro lado e você tomar cuidado na hora que você for marcar cada uma das opções. Mas você pode partir da premissa agora que na banca da FCC... Não. Não parto de nenhuma premissa. Eu acho que isso é um caso isolado. Porque eu não vejo... tem que analisar, eu acho que isso é um caso isolado, eu não acho que é sempre assim... Eu não acho que vai cair na mão de outro cara, que eu acho que ele vai ter um pensamento diferente desse. Então, eu não vejo o FCC cometer muitos erros desse tipo. Mas eu vejo bancas em geral com a visibilidade protegida se confundirem um pouco. Com linguagem de programação e ML. Às vezes elas misturam as duas coisas. Então, sempre bota um asterisco e, opa, deixa eu ver o resto das opções. Se não tiver nada para marcar, eu marco que está protegido, mesmo não estando 100% certo. Vai assim. Se for CESP, eu acho que a CESP é muito mais correta e a CESP aceita mais recursos do que a FCC, né? Você sabe que a CESP ela é mais flexível em relação a isso. Você mostra uma bibliografia para ela, opa, não tem o que falar. No Superstructure da UML está isso aqui, então não tem o que discutir. Não está isso aqui que o cara falou, né? Então não tem o que discutir. Beleza? Vou dar uma olhada, olha lá. Outra questão bizarrinha de quem? De Exaf, né? Sempre Exaf. Quer passar na SUSEP? Quer ganhar 15 mil. Pormenorizado. O que é isso? Cadê o fiscal? É prova de português ou é prova de UML? Pode, pessoal? Pode, mas não sei a resposta. Pode, vai lá. Olha lá. Em relação ao ML, é correto afirmar que utilitário é um grupo de procedimentos acessados por unidades de dados privados e públicos. O que é utilitário? Eu não sei, cara. Eu confesso que eu não sei. Eu já vi, eu acho que mais de 1 milhão de questões de UML, 1000 questões de UML, vai. Eu já vi 1000 questões de UML, eu nunca vi utilitário, eu não sei o que é, de verdade. Não acho que é um conceito que faz parte do universo UML. Pode ter sido algum tempo atrás, mas hoje em dia eu acho que não é. Tá? Na letra B ele já fala, incorpora um sufixo ao nome de classe e ao nome de utilitário para indicar a visibilidade de transação. Tem transação na UML? Não tem transação. Transação é outro conceito que não tem na UML. Né? Aí você pensa utilitário, transação, parte para a próxima. A Exaf gosta de confundir com palavras bizarras. Né? Ela sempre gosta de fazer isso aí. Na letra C ele fala, incorpora um prefixo ao nome de atributo ou nome de operação para indicar a visibilidade da propriedade. Parece a mais certa, não é? Você fala assim, prefixo parece estar junto com o nome, né, Felipe? Mas prefixo vem antes. Eu tenho nome, alguma coisa antes do nome para indicar se o atributo ou se a operação, qual que é a visibilidade dele. Parece correto? É essa a resposta da questão. Beleza? A gente ainda tem isso é Exaf. Isso é Exaf.
A gente ainda tem a letra D que ele fala, exibe uma classe pormenorizada, né? Que o Karen estava comentando aqui, com uma caixa pontilhada sobre o topo direito. Isso aqui é o quê? Peraí, vou chegar lá, peraí. Vamos ver a D, ó. O que é isso aqui, pessoal? Template, né? Ele fala classe padrão. Não é a classe padrão, é uma classe que é template, que vai ser essa anotação aqui. Na E ele fala, usuário é um grupo de procedimentos e funções encapsulados em unidades com conjunto de dados públicos. O cara fumou, cara. Pra bolar uma opção dessa. Estão liberando lá no ESAP agora? Não é possível. Mas beleza. Cara, que marcaria tem que se ligar. Mas, o pessoal do online, o pessoal aqui está rindo das opções da letra E. Mas, pessoal, a ideia é só para você ver que a ESAF, geralmente, quando tem coisas muito absurdas, não vai nela não. Tá? Não fica com medo e fala, pô, esse negócio absurdo eu nunca vi, deve ser certo. Não, é o contrário. Ele quer te botar medo exatamente para você achar que você nunca viu e marcar aquilo. Pô, parece certo, parece complexo, inteligente isso aqui, vou marcar. Vai no mais feijão com arroz, tá? Geralmente é essa saída da ESAF, pelo que eu tenho reparado aí nos concursos. Legal? Beleza? Então, ó, uma facinha, né, para contrapor aí. A gente vai... Você dá uma relaxada, aí você toma uma porrada, você dá uma relaxadinha. Dá uma risadinha das opções. Ah, pessoal, essa é molinha, né? Não vou nem dar tempo para fazer. Visibilidade, blá, 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 blá. Já tá na... Que horas é o intervalo, hein, que eu não sei? São 1h40. 2 horas, tá bom? 2 horas, hein? Vou dar 2 horas no intervalo. Olha lá, visibilidade refere-se blá, 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 blá. Aí ele fala aqui, os tipos de visibilidade definidos de 1 a 4. Pessoal, qual que é a letra aí? D, né? Protegido, público, default ou pacote. Privado. Legal? O pacote às vezes é chamado de default também, ou package. Tá? Muito comum você ver os nomes em inglês ou em português. Em bancas em geral. Outro conceitinho que existe que eu não falei é o que é cobrado aí nessa questão da Liquigás aqui do Rio, da Sesgran Rio. Dá uma olhada. Ó, pessoal, ele está te perguntando, ele te deu uma classe aqui com nome, atributos e operações. Aí ele vai querer te perguntar aqui quais são as propriedades, features, né? Legal, não adiantou nada você ter escrito isso. Estáticas que essa classe possui. Beleza? Quantas tem? Primeira coisa, como é que eu sei se uma coisa é estática ou não? Sublinhada. Então eu vou pegar aqui, se eu quisesse representar o x2 como estático, por exemplo, eu sublinharia o x2, eu não vou fazer, mas acho que pode, né? O Muniz riscou aqui? Se o Muniz riscou, eu risco. Deixa o Muniz riscar primeiro, né? Eu acho que pode. Olha lá, o cara risca, não sou eu que vou pagar depois. Vai. Não precisa, vai, você entendeu. Tá lá, sublinhado x2, aqui seria um atributo estático. Tem algum sublinhado, pessoal? Não tem, então eu tenho 0 atributos estáticos aqui. Hã? Mr. Catra? Caraca, vocês estão funkeiros demais. Olha só. Ah, é, atributo estático, isso é verdade, tinha esquecido. Depois eu explico o exemplo de estático que eu dei lá, do Mr. Catra. Olha só, a ideia aqui, ó. Qual que é esse atributo aqui, pessoal? O que é? O que ele é? Derivado, né? E esse aqui? Pacote, né? Uma coisa que eu vi já ser cobrada em questão, que eu não trouxe a questão, mas eu já vi ser cobrado e o pessoal falou, não pode, não sei o quê, é que se poderia existir multiplicidade em atributos de uma classe. E pode. Olha aqui um exemplo. Legal? Então você pode ter vários, ó. Olha aqui, eu posso aqui, tenho várias strings, no caso do X3. Fui cobrado na CESP, um monte de gente falou, não pode, nunca vi isso. Eu só vi entre 2 classes, etc. Mas aqui, ó, é só fazer isso. Só botar entre colchete lá, botar de 0 a N. Você está dizendo que pode ter vários atributos ali associados àquela classe. No final das contas, isso aqui vai ser o quê, pessoal? Uma lista, né? Uma lista, um array, qualquer coisa do tipo. Legal. Então, olha só. Além do que a gente já viu, a gente tem também relacionamentos. Eu falei para vocês que a gente tinha itens, mostrei os itens para você, 4 tipos de itens lá, né? Mostrei os diagramas, 14 diagramas, a gente está trabalhando hoje com os 2 principais do ML.
E eu falei para vocês que existiam relacionamentos. Aqui a gente tem um resumo, que o pessoal já não aguenta mais esse slide que eu mostro lá no completo, um resumo dos relacionamentos possíveis nos diagramas de classe. Tá? A gente tem uma associação, que a gente já viu várias, né? Uma generalização, que a gente tem uma seta bem parecida com a associação, mas com a ponta fechada. A gente pode ter uma realização. Pessoal, eu posso ter esse relacionamento aqui entre classes? Não. Esse pode? Esse pode? Pode, né? Esse pode? Não pode. Esse relacionamento aqui é só entre uma classe e uma interface. Ah, eu posso ter entre duas interfaces? Não posso. É sempre entre uma classe e uma interface. Beleza? Então tá. Eu tenho dependência também. Isso aqui pode entre duas classes? Pode. Pode entre uma classe e uma interface? Pode também. Além disso, a gente tem agregação e composição, que são dois tipos de associações diferentes. A gente vai ver que uma questão pergunta isso. Agregação e composição são tipos de associação. Você tem que saber isso. Legal? Bacana. Cuidado com a banca quadrix. Né, Bernardo? Cuidado com essa banca, porque ela gosta de chamar a associação de ligação. Tem um livro que cobra isso, tá? Tem um livro que dá esse, que fala exatamente isso. São ligações entre classes, etc. E a quadrix vai falar assim: eu tenho uma ligação entre classes. Qual o nome do relacionamento? Aí você, putz, sei lá. Ele só falou genericamente. Ligação para ele é exemplo, é um depara com a associação simples. Legal? Beleza. Então, só para mostrar para vocês como é que programaticamente você mudaria esse conceito, você programaria esse conceito aqui. Imagina que você tem duas classes aqui, pessoa possui carro. Como é que você programaria isso aqui, pessoal? Uma pessoa possui vários carros, ela tem um relacionamento de associação. Então, eu tenho que criar uma classe pessoa e dentro da classe pessoa eu tenho que pegar carros e colocar lá dentro. Então, eu vou programar isso aqui. Public class pessoa, dentro dela eu coloquei uma lista de carros. Beleza? Pô, Felipe, por que uma lista? Olha o asterisco aqui. Ela vai ter N carros. Vai ser vocês quando passarem no concurso aí. Beleza? Ter vários carros. Uma pessoa pode ter vários carros. Ué, mas daqui pra cá, ó, um carro pode ser possuído por 0 pessoas. Tá na concessionária ainda. Beleza? Ninguém é dono do carro. Tranquilo? Beleza. É obrigatória a setinha? Não. Ah, sempre tem que botar? Não precisa. Se eu não tiver, o Martin Fowler fala, é bidirecional ou o cara ficou com preguiça de botar. Depende da hora da questão. Você vai ter que analisar essa situação aí. Tranquilo? Legal. Os dois relacionamentos mais cobrados em prova é a agregação e a composição. Legal? O exemplo que eu sempre dou para vocês aqui da agregação é o time de futebol. Né? Um time é um agregado de atletas. Mas o atleta não pode sair de um time para o outro? Legal. O atleta pode sair, pode até jogar em 2 times ao mesmo tempo, no final de semana ele vai, joga em outro time, força bafo, joga na seleção, um joga na seleção e joga no time do país dele, etc, etc. Beleza. Agora, um humano é um composto de cabelos, braços, cabeça, etc. A cabeça pode sair para outro humano? Não pode. Por enquanto, não. Eu vou ter um transplante de cabeça agora, vai quebrar meu exemplo, cara. Se funcionar, vai quebrar meu exemplo. Mas aí a ideia é essa, beleza? E uma cabeça pode estar associada a mais de um humano? Também não. Então, na composição, o máximo que você vai ter aqui nesse diamante preto é 1. Legal? Aqui eu posso ter N. Um atleta pode participar de N times. Legal? Já um humano vai estar... a cabeça vai estar associada a um humano no máximo. Beleza? Poderia ser 0, 1, tá? 1 ou 0, 1. Nunca mais que 1. Beleza? Esses são os tipos de relacionamento que a gente chama parte e todo. Parte e todo. Os dois são relacionamentos parte e todo. As diferenças são essas. Essa parte vive sem o todo, né? Essa parte não vive sem o todo. Essa parte pode estar associada a mais de um todo, essa parte tem que estar associada a somente um todo. Legal? Beleza, isso aqui, pessoal, é relacionamento, ele até fala de exclusividade quando ele fala de composição. Se você esquecer, lembra que composição é diamante cheio. Legal? Beleza? Se não confundir na hora da prova, composição com agregação. Se composição é o diamante cheio, é o diamante pintado cheio. Tranquilo? Beleza.
Então, olha só, além disso, a gente tem um relacionamento aqui de dependência. Dependência, eu posso implementar a minha interface, realizar a minha interface, ou eu posso depender da minha interface. Nesse caso, a gente tem uma classe que implementa essa interface, então ela tem um relacionamento de realização aqui. Você vai falar, Felipe, mas você não falou que o relacionamento de realização era assim? Você acabou de mostrar ali, eu vi no exemplo. Sim, mas ele também pode ser assim, se a gente tiver uma interface como uma bolinha. Legal? Então, isso aqui e isso são a mesma coisa. Mas eu não entendi. Em Java, como é que seria um relacionamento de dependência? Vamos lá. Aqui, por exemplo, esse relacionamento em Java, ela perguntou como é que seria isso no Java, por exemplo. Só vou dar o exemplo dos dois. Aqui eu teria que implementar public class producer implements iProducer. Aí eu ia implementar iProducer. Aqui, por exemplo, dentro de consumer, ele ia ter assim, iProducer, producer, uma variável qualquer. Dentro aqui, ele ia usar uma variável iProducer. E ele ia trabalhar com essa variável, ou seja, ele depende de alguém que implementou essa variável. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Esse relacionamento aqui, pessoal, a gente chama de realização ou implementação. Beleza? Sempre quando é bolinha, eu posso simplesmente ligar essa bolinha aqui cheia. Legal? Com uma seta cheia. Seta, aqui no caso uma linha cheia. De novo um resumo aqui, só para você ter. Quando a seta é aberta, a gente tem dependência quando é pontilhado, ou quando é cheio, associação, agregação e composição. Quando é fechado, ou eu tenho uma realização, ou eu tenho uma generalização quando é cheio. Beleza? Isso aí resume bem os relacionamentos possíveis no ML. A questão adora brincar com isso aí. É bom que você conheça. Vamos ver só duas questõezinhas, aí eu libero vocês para o intervalo aí. Vamos ver essa. Da FCC 2006. Você é velha, né? Deixa eu botar essa questão aí. Pode? Ele fala aqui que durante o projeto de uma estrutura OO, que necessitava fazer com que objetos do tipo listbox, scrollbox, botão tivessem sua vida. Ele adora falar a palavra... Geralmente, quando ele fala vida, ele já está falando de um relacionamento específico. Né? Tivessem sua vida dependente da existência de um objeto janela, foi projetado o tipo todo parte, conhecido como o quê, pessoal? Composição. Nesse caso da composição, a gente está dizendo o quê? Que se eu destruir a janela, morre o listbox, morre o scrollbar, morre o botão. Se eu matar o humano, morre a cabeça, morre os braços, morre a perna, etc, etc. É aquele exemplo que eu dei de composição para você. Legal? Se eu acabo com o time, vai que o Botafogo acaba amanhã. Os atletas... Sacanagem, né? Brincadeira. Vai que o Botafogo acaba. Os atletas vão morrer? Não, né? Eles sobrevivem, vai. Alguns, né? Alguns vão morrer de fome, coitado. Mais um exemplo aqui. Olha lá, DataPrev. Jobson. Dá uma olhada nessa da Quadrix, só para vocês verem o que eu estou falando. Pode? Ele fala um blá 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 imenso, né? O diagrama de classe oferece notação gráfica para modelar classe e relacionamentos. Legal, a gente sabe disso. Descrevendo assim objetos. Tá, na verdade, né? Não descreve objetos, mas tudo bem. Com relação ao meio de se estabelecer relacionamentos entre objetos e classes, é correto afirmar que uma descrição de um grupo de ligações, olha a palavra, com estrutura e semântica comuns é chamado de quê, pessoal? De quê? Associação. Eu falei para você, parece estranho, mas ele está falando, geralmente, quando ele fala de grupo de ligações, ele está falando uma série de associações que uma classe pode ter com outras classes. Beleza? Então, olha só, vou ver o pessoal ali se tem dúvida, tá? Parece que tem algumas dúvidas aí. Quem quiser continuar na sala, fica aí, tá? Quem quiser ir comendo alguma coisa lá fora, fique à vontade, beleza? Então, vamos lá. Olha lá. No meu slide tem o caso de usos como exemplo de um item estrutural, mas o diagrama de caso de uso é comportamental. Eles diferenciam o item do diagrama? Teria alguma outra exceção assim? Boa pergunta que ele fez. Ele está falando o seguinte, lá no meu exemplo do slide, eu falei para vocês que eu tenho alguns itens estruturais. Por exemplo, caso de uso, item, caso de uso, classe, componente, etc, etc. No caso, você tem toda a razão, o diagrama de caso de uso é um diagrama comportamental, mas o item caso de uso é considerado um item estrutural. Não me lembro de cabeça se existe outro exemplo assim, acho que não.
Tá? É um exemplo que foge um pouco da regra. Geralmente, quando ele está falando de atividade, máquina de estados, alguma outra coisa, são itens comportamentais. Mas eu listei ali para vocês os principais 3 itens comportamentais. Tá? Se você olhar lá no slide, você vai ver que são 3 itens principais. Fugindo dessa regra aí, não temos muitos outros itens não. Beleza? Qualquer dúvida, você manda de novo aí. Tá falando, não entendi porque o item 3 do slide 28, aí vamos ver se o meu slide 28 é igual ao seu. Está incorreto. Eu acho que o meu slide não vai ser igual ao dele. 28 é a questão da Sesgranrio 2010. Sesgranrio. Ah, sei qual é. Beleza. Já entendi. Vamos lá, essa aqui, né? Vamos lá. Essa aqui realmente é um pouco mais difícil de entender, mas tranquilo, a gente explica de novo. Olha só. Vamos lá, eu tenho uma classe aqui, vou dar um exemplo. Tem uma classe A aqui, legal? Mal desenhada pra caceta, né? Mas, olha lá. Tem uma classe A e eu tenho uma classe B. Vamos lá. Só que a minha classe A ela tem 3 atributos, x, y, z e w. Legal? 4 atributos, 3, né? Pô, sabe contar não, pô? 4 atributos, beleza. Eu tenho esses 4 atributos aqui. Um tem visibilidade pública, outro protegida, outro pacote e outro privada. Legal? Aí a primeira coisa que eu te pergunto é, ele vai ter o X? O B vai ter o X? Vai, não vai? Ele vai ter o X. Ele vai ter o Y? Vai. Ele vai ter o Z? Vai. Ele vai ter o W? Vai. Aqui que o cara vai falar assim, peraí, Felipe, mas se ele é privado, você está dizendo que ele só é visível dentro da classe. Beleza, ele só é visível aqui dentro. O universo de visibilidade é esse. Mas toda vez que eu tenho uma subclasse, todos os atributos vêm para cá. Só que os privados ficam como se fossem escondidos. A própria classe tem o atributo, mas ela não tem acesso àquele atributo. Beleza? Eu estou falando isso aqui na UML. Tá? Cada linguagem de programação vai implementar isso aqui de uma maneira diferente. Mas a UML implementa assim. Ela traz todos os atributos, na teoria, né, pessoal? Ela traz todos os atributos e o que forem privados ficam escondidos, sendo que a classe não vai ter acesso a esses atributos aí. É essa a questão. Como a questão fala aqui, ó, C3 tem como os atributos attrib2, beleza, tem, né? Attrib4 tem também, mas não tem o attrib1. Ela tem o attrib1 também. C3 vai ter attrib1, porque ela é filha, mas ela não vai ter acesso a ele. Existe uma diferença entre ter e ter acesso. É essa a jogada que a questão da Sesgranrio quis fazer. Beleza? Vamos lá. No slide de relacionamento de composição, há uma imagem que mostra que cabelo pode estar associado a 0 ou 1 humano. Pô, tô ficando careca. Acontece. Mas como a parte não pode existir sem o todo, faz sentido que os cabelos estejam associados a 0 humanos? Não deveria ser sempre um relacionamento com exatamente um humano? Legal, outra pergunta boa. Vamos lá. A gente volta para o slide aqui. Cadê? Aí. Vamos lá, ele está dizendo aqui, um humano tem vários cabelos, né? Nem todos. Eu estou perdendo, como eu disse. Ele está dizendo, um cabelo pode estar associado a um humano ou pode ter caído e não estar existindo mais. Beleza? Essa é a ideia aqui. Eu estou entendendo a tua dúvida. Você está falando assim, deveria sempre ser um, né? Se a parte não existe sem o todo. Mas às vezes, num contexto que a gente está falando aqui, a gente pode ter um relacionamento de 0 ou 1 também. A restrição é nunca ter mais de 1. Beleza? Mas 0 ou 1 até é permitido no caso do ML. A parte não vai mais existir, ela não vai mais fazer sentido. Vamos supor que seja um cabelo no chão, caído aqui. Né? Um cabelo no chão, não é mais um cabelo. Né? Ele existe até como parte, mas ele não faz mais sentido semanticamente. Beleza? Essa que é a ideia aqui. Semanticamente ele não vai mais fazer sentido. Essa que é a diferença que a gente está falando aqui. Beleza? Mas, bom, pessoal, sem dúvidas por enquanto. Qualquer coisa, mandem mais e-mail aí. Se a galera, Rodrigo aí, se não entendeu, pode mandar de novo. A gente explica mais, sem problema. E aí, 15 minutinhos a gente está de volta. Valeu!